Solicito o vereador Edgar que faça chamada dos senhores vereadores. Marildo Araújo. André Lopes. César Lucas. Celso Andreon. Edgar do Esporte. Edson Nogueira. Ilma Crisóstomo. Itamar Freire. Broinha. Joel da Costa. Jorjão. Lelo Couto. Léo de API. Motinha. Renato Machado. Romildo Humildade e Trabalho. Sérgio Camilo. Vander Show. Professor Elinho. Havendo número legal, estou aberto a sessão. Solicito o vereador que faça a leitura do versículo bíblico. Hã? Versículo bíblico só. Ah, tá bom. Vereadora Ilma. Senhor presidente, antes até mesmo da leitura do versículo bíblico, aproveitando que os vereadores se encontram de pé, quero registrar aqui o falecimento de Luana Borges da Lapícola, uma jovem de 20 anos do meu bairro, e pedir 1 minuto de silêncio. O bairro São Francisco e também Cruzeiro do Sul hoje está em luto pela morte, mais um acidente de trânsito, vítima do acidente de trânsito da BR-262, da ECO-101. E é lamentavelmente que a gente registra a morte dessa jovem, uma menina que a gente viu nascer, crescer. Estamos com os nossos corações entristecidos, e eu quero registrar isso nesse dia de hoje, nessa casa. Muito obrigada. É regimental, prazo de 1 minuto. Leitura bíblica. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Rogo o segundo secretário que possa assumir a pasta. Você chegou na hora errada. Deu uma salvante. 6 folhas de agora. Ata da 70ª sessão ordinária do exercício legislativo de 2017, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Carecica, em 13 de novembro de 2017. Às 15 horas e 12 minutos do dia 13 de novembro de 2017, no plenário Vicente Santoro Fantini, na BR 262, quilômetro 3,5, em Campo Grande, Carecica, Espírito Santo, sob a presidência do vereador Marildo Araújo, primeiro secretário, o vereador Jorjão, procedeu-se a chamada para a verificação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença dos vereadores
vereadores Amaíde Mota, Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Ângelo César Lucas, Celso Andreon, Edgar Pedro Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Ilma Crisóstomo Siqueira, Itamar Alves Freire, João Batista de Oliveira, Joel da Costa, Jorge Rocha Cardoso, Carlos Aurélio de Oliveira de Couto, Lelo Alexandre Coitinho de Almeida, Renato Machado, Romildo Alves de Oliveira, Sérgio Camilo Gomes, Wander Caldeira Portilho e Wellington Nascimento de Lima. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura bíblica, Salmo 25:15. Em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia que constou de processo número 5244/2017, projeto de lei CMC 160/2017, vereador João da Costa, altera a denominação da rua projetada para a Rua Sargento João de Souza Pimenta, bairro Santana. Processo 5278/2017, projeto de decreto legislativo 141/2017 do vereador Motinha, concede título de honra ao mérito a Samuel Salvino de Freitas, em homenagem ao dia do Evangelho. Processo 5251/2017, projeto de decreto legislativo 140/2017 do vereador Itamar Freire, concede comenda Heróis da Fé a Natália Carolina da Silva, Valdeir Afonso, Sara Pereira, Afonso Edson Alves Freire, Marina Freitas Freire, Newton de Araújo, Esther Rodrigues de Melo Araújo, Maria Nilda Bispo de Jesus Silva, Arthur da Silva Conceição, Gilson Felizado da Cunha, Maria Naenalva Rodrigues da Silva Cunha, Wilson Amaral dos Santos, Naucilene Félix da Souza Santos, Edson Correia, Adriana Teotônio e Lucivânia Santos Gomes Silva. Todos os processos foram encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça, redação final. Neste momento, assumiu a presidência o vice-presidente vereador Celso Andreon e a segunda secretaria o vereador Amarildo Araújo, processo número 5269/2017. 040/2012, em vigor do processo 5252, moção 573/2017, vereador Amarildo Araújo, homenagem aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata, ao Anderson Costa Silva, Antônio Alves Clipper, Gilsomar, Cláudio Valim, Jário Souza, Delvarenga, Willis, Delmo de Oliveira, Adilson Monteiro, Ademir, Romualdo Leite, Sebastião Herbert, Sérgio Gostado daí, Biazati. Laércio Ferreira da Costa, processo 5226/2017, moção 564/2017 do vereador André Lopes, homenagem ao Dia da Consciência Negra a José Gomes de Oliveira Filho, Noemi Dandara, Rangel Monteiro, Heber Januário, processo 5250, moção 5772 do vereador Edgar do Esporte, congratulação ao Sensei Rodrigues Mármore Oliveira, ex-atleta Breno Precópio Monteiro, Juliana Barbosa Oliveira e Vanessa Silva, processos 5254, moção 5717 do vereador João da Costa, homenagem ao dia do comerciário a Fabiola Nascimento Loyola, Vanor Friso Endringe, Gislane de Assis Alves Ferreira, Josué de Assis Alves, Anália Nogueira Zenilda de Paula, processo 5248/2017, moção 560/2017, vereador Léo de API, com homenagem ao Dia da Consciência Negra, Melissa Coitinho, Deu Almeida, Daniel de Jesus Jeremias e Angélica Vitorino Nascimento, processo 5228/29/30/31/2017, moção 565, 566, 567, 568 do vereador Lelo Couto, aplauso com congratulação à Associação Ushimata de Judô pela participação do Pan-Americano atleta Juliana Barbosa de Oliveira pela conquista da medalha de prata no Pan-Americano de Judô, a atleta Vanessa Marcolino de Silva pela conquista da medalha de bronze do Pan-Americano de Judô e da atleta Breno Silva Monteiro Procópio pela conquista da medalha de ouro do Pan-Americano de Judô, processo 5206, 5222, 577, moção 561, 563, 567 do vereador Renato Machado, menor Dia da Consciência Negra, Adeilson Zeferino Almeida de Almeida, Marília Balbino de Oliveira Marcos, Bender Machado Oliveira, Cláudio Oliveira do Nascimento, Almir Nascimento Vasconcelo, Amanda Monteiro, Vani Barbosa de Jesus. Homenagem ao dia do evangélico Geraldo Fagundes Amorim, Marques do Santo e Alex do Reis Barcelo, neste momento, processo número 576217 do vereador Wander Show, homenagem ao dia do músico a Dionatas Nali, Lucas do Carmo, Daniel Rosa de Oliveira Filho, Marcelo Pereira Martinelli, Liseu Cial, Tiago Brito e Celso Júnior, processo 5246, moção, vereador Sérgio Camilo, homenagem ao dia do evangelho ao José
Pereira Barbosa Cristina Marciano Almeida, processo 5242-2017, moção 569-2017, vereador André Lopes, processos foram lidos e encaminhados para a ordem do dia, processos números 523334, Prefeitura Municipal de Carecica, encaminha esta Casa de Leis à Comissão de Educação, Saúde e Prestação de Contas dos Recursos aplicados na Educação, Fundeb, e na Saúde referente ao mês de setembro de 2017, ciente, processo 5238-2017, ofício GP-PMC 662-2017, Prefeitura Municipal de Carecica, encaminha a resposta ao ofício CMC 23/7/2017 para atendimento do indicação aprovada 22/1/2017 de autoria do vereador professor Elim, que solicita a presença constante da unidade móvel de saúde, visando atender as localidades Cachoeirinha, Sabão, Palmarelo, Morro do Óleo, Maricará, Duas Bocas, Cariacica, informa que a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de unidade básica de saúde. As localidades mencionadas deverão ser aferidas pelo atendimento na UBS de Carecica sede, ciente, processos 5276-2017, Prefeitura Municipal de Carecica, encaminha a resposta ao ofício CMC 332-2017, referente ao requerimento 226-2017, de autoria do vereador Jorjão, referente à retirada de carros abandonados das vias públicas, ciente, após submeter-se à apreciação da ata da sessão ordinária de 8 de novembro do corrente ano, a qual foi aprovado processo 50-57-2017, Tribuna Livre, doutor Raquel Torres, Sasso é o doutor Dilson Pereira da Silva, explanação sobre o Dia Mundial da Diabetes mellitus. O senhor presidente solicitou os vereadores Ernesto Nogueira e Mota, porque conduzissem os doutores ao púlpito, os coordenadores do projeto alertaram todos sobre a importância do diagnóstico precoce do diabetes, pois os números são alarmantes. Destacaram-se o projeto SAD, Serviço de Apoio e Assistência Diabética aos familiares da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, sendo o seu objetivo conhecer o diabetes mellitus, sua etiologia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento e as complicações agudas e crônicas, realizar exame clínico físico, sabendo orientar sobre os cuidados com os pés, a administração de insulina e a técnica correta realização de glicemia capilar, conhecer ações profiláticas na prevenção das complicações do diabetes, palestrar em reuniões educativas para diabéticos, abordando prevenção, controle e tratamento do diabetes e conscientizar diabetes, seus familiares, necessidade de prosseguir em programa rigoroso de tratamento. Os vereadores Edson Nogueira, professor Elim e Léo do API, Renato Machado, Amarildo Araújo, Romildo Alves, Celso Andreon fizeram questionamento sobre o projeto e agradeceram a presença dos doutores, salientando a importância do assunto para a família de Carecica. Assumindo a presidência, o vice-presidente, vereador Celso Andreon, que neste momento interrompeu a sessão por 5 minutos, encerrada a leitura do expediente, o senhor presidente anunciou a hora dos oradores e concedeu a palavra aos vereadores devidamente inscritos. Fizeram uso da palavra o vereador Edgar do Esporte, falou do projeto Nadando com Down, da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Semestre, que foi lançada na manhã do dia 11 de novembro, sábado, no Colégio Castro Alves, em Santana, e a parceria entre a Semestre e a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, o Colégio Castro Alves e a Associação de Carecica de Down, destacou os atletas da associação, o Shimata de Judô. Rodrigo Marmori de Oliveira, sendo o judoca beneficiado. A vereadora Wilson Crisóstomo falou da Convenção Estadual do Partido Social e do Brasileiro, PSDB, onde o vice-governador César Conago foi eleito o novo presidente do estadual do PSDB. Aconteceu no sábado, dia 11, também foi eleita a chapa única do PSDB Mulher, encabeçada pela vereadora Neuzinha de Oliveira. A Convenção Nacional do PSDB vai definir uma nova executiva para o partido, será realizada no dia 9 de dezembro em Brasília. Destacou o trabalho do vice-governador e diz detalhes sobre a votação e a agressão. Em seguida, passou para a ordem do dia 16 horas e 55 minutos, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Para efeito de quórum, procedida a chamada foi a mesma respondida por 16 vereadores. Havendo quórum, o prefeito solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do processo constante na ordem do dia. Discussão e votação.
Processo protocolizado sobre os números 2381 de 2017, de autoria do Executivo, contendo o projeto de lei PMC 9 de 2017, cria o Fundo Municipal da Receita, resultante da penalidade complicada às pessoas jurídicas por prática de atos contra a administração pública. Lida pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças, orçamento discutido e pareceres. O vereador Edson Nogueira solicitou à Comissão de Justiça revalia o processo. A vereadora Ilma Crisóstomo solicitou encaminhamento da votação, dando destaque à emenda. O vereador Amarildo Araújo solicitou a votação nominal e emenda da Constituição e Finanças. Colocado em votação nominal a emenda da Constituição, Finanças e Orçamento, foi rejeitado por 12 votos contrários dos vereadores Amarildo Araújo, Ligado do Esporte, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo, Itamar Alves Freire, Broinha, Jorjão, Léo do EPI, Motinha, Romildo Alves, Sérgio Camilo, professor Elinho, ausentes no plenário do momento da votação, os vereadores André Lopes, César Lucas, João da Costa, Lelo Couto, Renato Machado e Wander Show. Os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento foram aprovados com a retirada da emenda do parecer da Comissão de Finanças, destinação para alcançar defesa social. Colocado à discussão o projeto de lei PMC 09/2017 em votação, foi o mesmo aprovado em discussão. Discussão em votação, processo protocolizado sobre os números 5269/2017, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, contendo requerimentos 2401/2017, colocada em discussão. A matéria em votação foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão em votação. Processo protocolizado sobre os números 5206/2017, de autoria do vereador Renato Machado, contendo moções 561 e 562 de 2017, colocado em discussão, a matéria e votação foram aprovados. Discussão em votação. Processo protocolizado sobre os números 5247/2017, para constar, Lília Cristina da Silva Vitorazzi, redatora da ata do plenário, lavrou a presente após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada pelo presidente, segundo o presidente e secretário da mesa. Presidente. Coloca a ata em discussão, não havendo votação, salvo então aprovado. Queria justificar a ausência da vereadora Ilma, que foi a representar a Câmara agora no velório. Solicito para o secretário que faça leitura do expediente. Expediente. Processo 5344/2017, veto total, projeto de lei número 120/2017, que dispõe sobre a isenção de taxa, inscrição para alunos, atletas, amadores, matriculados na rede pública, em toda e qualquer competição esportiva, autoria do vereador Carlos Aurélio Vieira do Couto, Lelo Couto. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei Executivo, processo 5374/2017, projeto de lei 03/2017. Dispõe sobre a realização de processo seletivo simplificado de cadastro de reserva para a contratação dos profissionais do magistério e do quadro técnico para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de rede municipal de ensino. Altera a redação do artigo 2º da Lei número 5.801/2017, contratar financiamento para infraestrutura e saneamento Finisa junto à Caixa Econômica Federal no valor de 80 milhões. Encaminha a Comissão de Justiça, Comissão de Educação e Comissão de Finanças. Projeto de lei legislativo, processo 5.348/2017, vereador Lelo Couto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes nas farmácias e drogarias com indicação de hospitais, postos de saúde e prontos atendimentos emergenciais mais próximos dos respectivos estabelecimentos. Encaminha a Comissão de Justiça e de Finanças. Projeto de lei complementar legislativo, processo 5.372/2017, vereador Sérgio Camilo Gomes. Da nova redação ao inciso 1º, a linha A do artigo 161 da Lei Complementar número 29, de 15 de abril de 2010. Está aberto o livro dos oradores e encaminha a Comissão de Justiça, Comissão de Saúde e de Finanças. Projeto de decreto legislativo. Processo 5.297/2017, vereador Itamar Alves Freire. Concede comenda Heróis da Fé a Laci
Pereira Damasceno. Concede comenda Heróis da Fé, Jussara Silva Borges, Sebastião dos Santos, Divino César Lemos, Rosângela da Guia Nascimento Lemos, Alex do Reis Barcelos, Cristina Marciano Almeida, Heleno Miguel Garcia, Eligerle Leivas, Genésio de Gasperi de Araújo, Geraldo Fagundes Amorim, José Pereira Barbosa, Manuel Salvino de Freitas, Marques dos Santos, Sidney Pereira de Souza, Ronaldo Dutra Pereira, Maria Helena Santana Ferreira. Encaminha a Comissão de Justiça. Processo 5.321/11/2017, vereador Hélio Nascimento de Lima. Professor Elim, concede comenta de Heróis da Fé a Elikerle Leivas, Sidney Ferreira de Souza. Encaminha a Comissão de Justiça. Moções. Processo 5.327/2017, do vereador Ângelo César Lucas. Moção de congratulação, homenagem ao dia do Evangelho. Pastor Daniel Antônio Teixeira e pastor Eduardo Menegoni. Encaminha a ordem do dia. Processo 5.328/2017, moção 588/2017, moção de congratulação, comemoração ao Dia da Consciência Negra. Alessandra dos Santos, Alex Costa Nascimento. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.362/2017, vereador Amarildo Araújo. Moção de congratulação a Carmo Antônio de Paula em comemoração aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Cristina Rocha, homenagem ao Dia da Consciência Negra. Encaminha a ordem do dia. Processo 5.379, vereador André Lopes. Moção de congratulação, homenagem ao Dia do Samba. Felipe Rodrigues Falcão, Fabrício Marques Concilier, Carlos Augusto Matias, Eufrásio Lopes, Alfredo Evangelista dos Santos Filho, Alberto Assunção, Roberto Elias Roneberg, Emerson Magno Santana Ribeiro, André Barbosa, Charla Bianca de Souza Mâncio, Luiz Cláudio Araújo, Matheus Jordan Lipaus, Gustavo Henrique Costa Campos, Carlos Magno Faria Oliveira, Maria Luzimar Oliveira, Christian Correia Surlo, Delair Gonçalves Rodrigues, Adriana Silva, Irildo Denadai, Rodrigo Sarmento, Gisele Machado Oliveira, Robinho da Ilha, José Carlos Nunes, José dos Santos, Vinícius da Silva Santana. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.373, vereador Edgar Pedro Teixeira, Edgar do Esporte. Moção de congratulação, comemoração ao Dia da Consciência Negra. Alexandre Teixeira Ferreira, Ananias Rodrigues, Lediane Mendes Barreto Marques. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.296, 2017, vereador Léo Alexandre Coitinho de Almeida, Léo da API. Moção de congratulação a Solange Silva de Oliveira Cáceres Murcia, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.326, 2017. Moção de congratulação à comemoração do Dia da Consciência Negra. Renilda da Silveira Aguiar, Márcia Cristina Silveira Aguiar. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.311, 2017, vereador Renato Machado. Moção de congratulação, homenagem ao Dia do Evangelho. Isabel Oliveira Miranda, Marcos Antônio de Oliveira. Moção de congratulação, comemoração ao Dia da Consciência Negra. Maria de Lourdes Rei da Silva, Valdeci Barbosa da Conceição, Marcela Apolinário Ferreira. Moção de congratulação a Maria José de Jesus Ribeiro, em homenagem ao Dia do Diretor. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Diretor. Marilda Ivaldete Serri Santana, Simone Ferreira da Silva, Dorimar Meira de Souza, Regina Célia Francisco Waslan, Viviane Rodrigues dos Santos, Norma Maria Rodrigues Souza de Silva, Leonardo Facine Bringer, Luciana Caser, Júlio César Campos. Moção de congratulação ao Ziel de Souza Oliveira, em homenagem ao Dia do Evangelho. A minha ordem do dia. Processo 5.371, 2017, vereador Romildo Alves de Oliveira. Moção de congratulação a Wilson José Ferreira do Nascimento, em homenagem ao Dia do Músico. Encaminho a ordem do dia.
Processo 5.294/2017, vereador Wander Caldeiras Portilho, Wander Show. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Músico. Credson Lima Santos, Matusalém Eduardo, Eli Blanc, Stefano de Moraes, Eduardo de Lima Ataíde, Raquel Passos, Josué Pereira, Giselene Prado de Oliveira, Cátia Pereira do Rosário Costa, Naira Anne Castilho Nobre, Edna Pantoja da Costa Osmar, Rafael José Pereira Santana. Encaminho a ordem do dia. 5.316/2017. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Músico. Gustavo Magalhães, Wellington do Santo Nascimento, Leonardo Vinícius, Matiele de Jesus Santos, Leonardo Aderaldo da Silva, Cid Clay Coelho de Araújo, Valdeir Oliveira, René Muniz. Maria da Conceição Boa Morte Lopes, Sara Mesquita, Stephanie Cristina, Daiane Amâncio de Souza, Lucas de Jesus, Valdemir Ribeiro Salles. Encaminho a ordem do dia. Moção de congratulação à homenagem ao Dia do Músico. Processo 5358/2017. Charles da Vitória Ribeiro Costa, Banda Filarmônica Jovem de Cariacica. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.292/2017, do vereador Wellington Nascimento de Lima, professor Elinho. Moção de congratulação em comemoração ao Dia do Conselheiro Tutelar. Rosileia Carla da Silva Januários Lira, Paulo Sérgio Gomes. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.343/2017, moção de congratulação a Paulo Roberto de Aguiar em comemoração aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Encaminho a ordem do dia. Indicações. Processo 5298/2017, vereador Itamar Alves Freire. Instalação de um braço com luminária no poste instalado na Rua 12, bairro Nova Rosa da Penha 1. Instalação de um braço com luminária no poste instalado no Rua 23A, bairro Nova Rosa da Penha 1. Instalação de um braço com luminária no poste instalado na Rua Marlon Johnson, bairro Nova Esperança 2. Patrulhamento, aplicação de revisão, compactação com rolo e acabamento na Rua 80, bairro Nova Rosa da Penha 2. Encaminho a ordem do dia. Processo 5.305/2017, vereador Jorge Rocha Cardoso. Implantação de quebra-molas e placas de sinalização de trânsito na Rua Itaguaçu, bairro Morada de Santa Fé. Drenagem pluvial na Rua São Francisco, bairro Piranema. Encaminho a ordem do dia. Outros. Processo 5295/2017, da Prefeitura Municipal de Cariacica. Encaminha a resposta ao ofício CMC número 331/2017 para atendimento do requerimento número 225/2017, de autoria do vereador Jorge Rocha Cardoso, Jorjão, referente ao processo administrativo que tem por objetivo obras de melhorias e construção na nova ponte sobre o Rio Bubu. Ciente. IDESC. Processo 5.175/2017. Encaminha a resposta ao processo 5.351/2017 para atendimento da indicação aprovada 1.162/2017, de autoria do vereador Wellington Nascimento de Lima, professor Elinho, que solicita a construção de portal turístico de boas-vindas na via que dá acesso às regiões de Cachoeirinha e Duas Bocas. Ciente. Processo 5.291/2017, Ministério da Educação. Encaminha esta Casa de Leis e a Comissão de Educação às liberações de recursos financeiros destinados à garantia à execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ciente. Vereador professor Elinho, com prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, Ângelo César Lucas, membros da mesa diretora, colegas vereadores, nesse dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, não tem como não registrar a importância dessa data para nós, povo brasileiro, que somos uma grande miscigenação de raças, de cultura, de povos. Essa data surge a partir da morte de Zumbi dos Palmares, que dirigiu o maior quilombo desse país. Alguns podem dizer assim, mas para que dia de consciência negra, se somos todos iguais? Somos no papel, na lei, mas nós sabemos o quanto é difícil ver um negro ou uma negra
à frente de uma delegacia, um médico, um presidente, um prefeito, um vereador. O quanto que ainda é difícil isso, porque são 300 anos que o Brasil foi escravo, que aqui para o Brasil vinha através dos navios negreiros como mercadorias. E aí eu quero deixar um registro da última sexta-feira, do lançamento desse livro que aconteceu nessa casa. Agradecer, César Lucas, por sua presença aqui no dia histórico em que foi lançado esse livro. Cartas, 12 cartas, que foram escritas aqui no Brasil e foram escritas também em Angola. Angola foi um dos primeiros países que enviou navios negreiros para o Brasil. A relação do Brasil com Angola, ela é muito próxima. O vereador Celso, neste ano, ofereceu uma homenagem a uma angolana, Hermenegilda, a essa casa. Não é? Então, dizer do momento histórico que houve nessa última sexta-feira, a venda do livro está sendo revertida para Montanha da Esperança, uma instituição de Cariacica, e o livro custa apenas R$20. Então são cartas, 12 cartas de filhos daqui do Brasil e de Angola, que escreveram aos seus pais que já morreram. Eu já não tenho meu pai, e esse livro me ajudou a escrever, junto com meus alunos na última sexta-feira, algo que eu gostaria de dizer ao meu pai em vida e não pude dizê-lo. Então não tem como não se emocionar com esse livro, Herdeiros, Carta aos Pais. Não é? O Motinho não estava aqui no dia, porque estava com outro compromisso, mas também ajudou aqui no evento que foi realizado aqui nessa Casa de Leis. E dentre as autoridades presentes estava o secretário de Cultura, o representante do prefeito e também Augusto Alfredo, que é um angolano que mora hoje em Brasília, que estuda em Brasília, e que foi ele quem juntou as cartas e aqui estava nessa Casa de Leis. A parte cultural foi dirigida pelo professor Jeová, professor histórico da escola Thalma Sarmento de Miranda, onde os alunos aqui fizeram também uma homenagem aos pais através de uma música. Então, agradecer essa casa por esse momento. Com relação ao jornal, eu acho que de sábado, que apareceu o nome do meu assessor parlamentar, Ademir Marins, no dia de hoje ele tomou as devidas providências cabíveis, né, junto com o advogado, porque ele não é presidente da Associação de Vila Melo há quase 2 anos. Ele foi lá atrás e não é presidente. O presidente é o Robson, né? Então hoje ele tomou a devida providência e que seja responsabilizado aquele ou aquela que não teve a responsabilidade de checar de quem é o atual presidente. O Ademir não é presidente da Associação de Moradores, e hoje pela manhã ele tomou as devidas providências cabíveis, e aquele ou aquela que não teve o trabalho de checar a informação, que expôs ali o nome de uma pessoa idônea, não é, que não é líder comunitário, que não é presidente da Associação de Moradores, que respondam os fatos. Pois bem, enquanto a saúde de Cariacica agoniza, não preciso eu fazer aqui fala do que está acontecendo nas unidades de saúde de Cariacica. Não precisa eu fazer aqui discurso, que todos nós sabemos. E a população tem me perguntado, vereador, e a comissão parlamentar de inquérito? Eu falei, olha, ela foi protocolada, está na casa, tem 2 assinaturas, e o conjunto dos demais vereadores não entenderam ainda que está no momento de assinar. E daqui a pouquinho, presidente, eu vou pedir licença para que eu possa me dirigir a 2 órgãos reguladores que me convidaram, a partir da peça protocolada, porque 2 cópias estão com dificuldade de serem entendidas. Então, população, eu estou fazendo a minha parte, de acordo com o meu entendimento, de acordo com aquilo que eu entendo. E aí eu não sei se é de conhecimento dos senhores, das senhoras, que a nossa secretária de saúde, pudesse focalizar aqui, desde o dia 14, saiu no Diário Oficial do dia 16 desse mês corrente, que ela não está secretária de saúde nesse momento. A atual secretária é a senhora Ana Paula Silva Campana Magalhães. A informação que eu tive é que essa é a pessoa
que está respondendo pela pasta de saúde no município de Cariacica, né? Que a secretária, a senhora Stephanie, estaria cuidando da saúde. Desejo que ela cuide bem da saúde, que tenha boa melhora e para que ela volte para cuidar da saúde que nosso povo que tanto sofre. Esse final de semana foi mais um final de semana de caos e de falta de médico no PA, a história da morte de um bebê, enfim. Se perguntar aos vereadores aqui como que está a unidade de saúde mais próxima da casa de vocês, vocês bem vão saber. A situação é grave. E aí, se não consegue gerir, decreta estado de calamidade na saúde no município, para ver se o amigo dele, Paulo Artung, ajuda a resolver as questões. Não tem remédio, não tem médico, não tem vacinador. E aí a situação é para se agravar para o ano que vem. Infelizmente não tem luz no fim do túnel, porque o recurso da saúde ainda diminuiu. Eu não sei se vocês compreendem que o ano que nos espera, no que tange a saúde no município de Cariacica, ela pode ser ainda mais grave. Nessa ingerência, nessa incompetência. Aí sim, olha a situação que o prefeito chega. Nessa última semana o prefeito fez um ao vivo com lideranças da região onde eu moro, da região 9. Algumas lideranças disseram que não vamos esperar mais pelo vereador. Segundo eles, o vereador que não faz nada, não é? E aí o prefeito disse, né? A que papel se presta um prefeito de uma cidade? A que papel se presta? Eu espero que pelo menos aqueles líderes que estiveram lá fazendo um ao vivo do gabinete do prefeito, que eles pelo menos tenham um tratado de agendas, que 2 daqueles líderes que estavam lá, eu pedi agenda com o prefeito desde março, e ele não atendeu. Um deles, o líder de Santa Luzia. O prefeito não atendeu a agenda comigo e com aquele líder lá. Então, será que a falta é minha de vereador ou a falta é do prefeito? Eu digo com toda a força do meu ser, a região 9 tem um vereador sim. A região 9 não tem prefeito. Não tem prefeito. O prefeito é ausente, o prefeito é incompetente, o prefeito não sabe gerir a cidade. Então, eu afirmo isso. Não sabe. E eu achei do tamanho da irresponsabilidade desse cidadão que senta numa cadeira de prefeito, receber lideranças para falar de vereador, dizer que está de portas abertas para atender as lideranças. Quando, na verdade, eu recebi da população a confiança de representar o povo. Ele tenta me descredibilizar. E aí eu vou trazer um pouco mais dessa história nos próximos, porque utilizaram de uma palavra que antecedeu a reunião lá no gabinete do prefeito. A palavra destruir. Destruir. E aí, na próxima fala minha, eu quero trazer o conceito de destruir. O que é destruir alguém? Nós estamos falando de ameaça, nós estamos falando de destruir politicamente. Eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre o que é destruir. E eu queria dizer da irresponsabilidade que o prefeito fez. E eu não os acompanho, não acompanho aquelas questões de ao vivo, não dou conta. Mas quando entregava os jornaizinhos, principalmente no Porto de Cariacica essa semana, que alguém, vereador Bruim, me alertou. Vereador, nós ficamos muito tristes com aquelas lideranças que fizeram aquele ao vivo lá, porque nós sabemos da luta do senhor. E o Porto de Cariacica reclamava, dizendo de quantos tempo o Porto de Cariacica, um dos bairros mais antigos, vereador Edson, não recebe varrição. E tem um ofício meu lá pedindo a varrição. Ao menos uma vez por semana é o pedido, ao menos uma vez por semana. E aí o prefeito abre o seu gabinete para dizer que está de portas abertas para os líderes comunitários para construir juntos. É isso. Não é fácil, mas fica registrado aí. E aí o vereador que não faz nada, já vou concluir. No dia 28, nós teremos aqui uma grande discussão sobre segurança pública, puxada por mim, vereador Elinho, vereador Romildo, vereador Léo. Já está confirmado, com a ajuda do vereador Camilo, a vinda da subsecretária de Estado de Segurança nessa Casa de Leis. Será uma bem aberta, com lideranças comunitárias, com representantes de vários segmentos, para discutir uma segurança que nós sofremos na pele.
Se eu ainda conseguir dar conta, nesse momento acontecendo em Vitória, uma marcha contra o extermínio, vereador Renato Machado, da juventude negra. E eu vou ao Ministério Público, que é o outro órgão regulador, passar na marcha e voltar à noite para a sua sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Consciência Negra. Há mais por falar, mas eu já vou concluir, dizendo que o vereador que não faz nada também está ajudando a organizar no dia 9 de dezembro, lá na Praça de Cariacica Sede, junto com a CEVI, junto com a Jovens Advogados, junto com a Damásio, um grande encontro. Primeiro direito das comunidades, atendimento de saúde, orientação de saúde, tiragem de documentos, enfim. Ajuda da comunidade, da paróquia e do vereador que não faz nada. Mas é isso. O futuro a Deus pertence. E os gestores são avaliados por suas ações. Por suas ações. Vai lá em Cariacica Sede, passa no comércio, onde eu passei essa semana mais uma vez, pergunta qual a avaliação que eles fazem do prefeito municipal. Vai nas igrejas católicas, evangélicas, espíritas, pergunta o que eles pensam do prefeito atual dessa cidade. Pergunte a eles. Vai às esquinas, qualquer lugar que vocês forem, às feiras livres, perguntem qual a avaliação que eles fazem do prefeito municipal de Cariacica. Perguntem para eles. Perguntem para eles. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê muita paciência e muita sabedoria para a gente lidar com aquelas pessoas que talvez não querem o bem da nossa cidade. Querem apenas aparecerem e conquistar os seus espaços, seus cargos públicos lá na municipalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Renato Machado, um prazo mental de 15 minutos. Senhor presidente Ângelo César Lucas, mesa diretora, nobres pares, colegas vereadores, lideranças políticas, religiosas, TV Câmara, boa tarde. Hoje, mais uma vez eu venho a essa casa denunciar mais uma vez a falta de respeito que a CESAM vem fazendo em nossa cidade. Mais uma vez. Já não basta, perguntei agora ao vereador Edson Nogueira, será que a cidade de Cariacica tem contrato que tapa buraco? Já não basta a Prefeitura Municipal de Cariacica que não dá manutenção? Ainda temos a ajuda da CESAM. Exemplo claro, lá no bairro Vila Palestina, onde eu fui fazer uma visita semana passada, uma empreiteira da CESAM chamado Darwin, da rua Ressurreição, 2 semanas e está lá uma situação caótica. Bairro Campina Grande, Rua Império da Vila, 1 ano a população vem brigando pela Rua Império da Vila. Nossa, vereador. E mais uma vez a CESAM tem deixado a desejar mais uma vez essa cidade. Por exemplo, só um minuto nobre, colega vereador João Broinha. Tenho visto que não é só Cariacica, não. Já chamamos a CESAM aqui, já participamos de uma reunião com a CESAM, junto com nobres colegas vereadores, Celso, praticamente todos os vereadores dessa casa. E, infelizmente, a CESAM tem faltado com respeito e quando se trata de manutenção, que já tenho visto e tenho falado. Já não basta a Secretaria da Seminfra, que já não dá manutenção, diz que é um caminhão toco por semana. Um caminhão toco não dá para atender nenhum bairro de Vista Mar, quanto mais a cidade de Cariacica. Então, assim, a falta de respeito, mais uma vez, em relação à CESAM na nossa cidade de Cariacica. Concedo a parte a Vossa Excelência, vereador João Broinha. Obrigado, vereador. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público aqui presente, TV Câmara, TV Web que nos assiste. Só completando, Renato, a respeito da CESAM,
e a respeito do secretário, né, de obras de Cariacica. Eu acho que eles deram uma palestra para ele, a Cezan, que ele está fazendo a mesma coisa que a Cezan está fazendo. Está abrindo, rasgando o asfalto, que foi luta de muitos anos, que foi construído, está largando aberto, e a gente faz o pedido, como já tem o pedido lá do bairro Aparecida de 5 a 6 meses, que é o tal do chupão, né, que eles falam, vai lá, conserta o esgoto e tal, e deixa que no outro dia vai lá consertar. Está lá até hoje. Então, eu acho que o secretário Bruno Polês deve ter assistido uma palestra na Cezan, que ele está pegando a mesma doença da Cezan. Está vindo, rasgando o asfalto e deixa lá de qualquer jeito e não faz o trabalho depois para completar. Então, queria ver se chamasse a atenção, né, desse secretário, para ele ter mais respeito com a gente e com a população, entendeu? Porque tá vendo aí a crise, a dificuldade que está o município de ter aquele asfalto, o morador ter dificuldade de ter conseguido, com muita luta, igual a minha rua lá, ganhar um orçamento participativo em 2006, hoje o cara foi lá, a uns 5, 6 metros, rasgou a rua lá, tá 3 buracão lá, em frente à igreja e em frente a um comércio lá. E não dá a mínima para atender. Foi lá, começou a atender lá, fez um pedaço da rua principal, parou. Aonde que era para ter feito mesmo, que é os buracos que ele próprio pediu, quando eles vão lá, o pessoal do esgoto consertar, está lá aberto lá, de todo lado. Entendeu? Então, pediu o secretário que tenha mais respeito com a gente e com a população, porque nós que a população que paga os impostos, que paga os nossos salários, né? Como o dele também, que ganha muito bem. E não estou vendo trabalhar, fazer nada. Está andando muito aí no município, mas só está passeando mesmo, porque eu não estou vendo fazer nada. A prova está aqui no bairro do nobre vereador Edson Nogueira ali, ó. Pô, passei ali antes de ontem, no evento que eu fui dia do evento da igreja adventista aqui, porque lá está uma pouca vergonha. Frente à secretaria, cara. Você tem que sair fazendo zigue-zague, os meninos lá da autoescola aprendendo, riscado de você bater. Assim que aprende, mas é assim que aprende. Você tá... E rasgou tudo. Então, frente ao colégio. Então, fizeram tudo lá, atrás da escola lá, da adventista ali. A senadora foi lá, a senadora estava lá. É verdade. Aonde ele tem que fazer mesmo, não está fazendo. Igual o meu bairro lá está todo rasgado, nem só meu bairro. Vila Graúna, passei em Vila Graúna lá, João, como já vi, você fez o pedido também. Tá lá, pouca vergonha principal, cara. Então, pedir respeito, né? O secretário respeita mais a gente e respeita mais a população. Obrigado, eu agradeço vereador. Mais uma vez ao nobre colega vereador Broinha, sempre atuante. Concedo a parte a Vossa Excelência, vereador Edson. Concede a parte? Sim, concedo a parte, Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Só para contribuir. Tem 6 meses que eu pedi um tapa-buraco na rua Pernambuco, no bairro Santa Bárbara. Usaram até desse motivo realizado para ajudar na exoneração do encarregado do ex-vereador dessa casa. Há uns 20 dias, o prefeito, ele próprio, em uma agenda que eu tive com ele, ele autorizou o encarregado a ir lá na rua para fazer o serviço. Nem lá foram. O cidadão de apelido, no seu nome, é o Cabelo, ele foi comigo lá. Eu mostrei o que era e ninguém voltou. Vossa Excelência, agora o vereador Broinha me fez lembrar agora de uma situação. A senadora foi ali. Mas eu queria falar aqui, vereador Amarildo, vereador André, vereador Celso, vereador Joel, vereador Renato, os colegas vereadores, porque o vereador Jorjão não está presente. Que ele me desmentiu, ele faltou na época, falta de respeito com o meu pronunciamento, quando ele disse que o dinheiro das emendas da senadora Rose Freitas estava aí para fazer obras. O prefeito nem compareceu na sessão solene da Câmara, lá no shopping, dizendo que estava naquela hora de serviço, que o vereador, também ausente hoje, Wander Show, estava lá. Não veio um tostão dessa emenda. Tá parada a obra. A empreiteira começou a fazer o trabalho, e nem um tostão foi liberado ao município. A empreiteira parou porque ela não pode continuar arcando com aquela despesa e a prefeitura não tem como fazer medição, não tem processo. Quero falar isso na presença do vereador Jorjão, que ele faltou com respeito e eu
tive essa informação com a Secretaria de Finanças da Prefeitura na sexta-feira. Não veio um tostão das emendas que foram colocadas pela senadora, que aparece muito agora na eleição porque quer competir. Ela não está satisfeita com o Senado que ela tem. Mas no dia que no país colocar coincidência nos mandatos, vereador André, vocês que estão novos na vida pública, novos de idade, terão oportunidade, mas enquanto a lei for esta, eu sou deputado, sou candidato a prefeito, se eu ganhar, eu sou deputado. Eu sou senador, 8 anos, é o maior absurdo nesse país. Chegou ao ponto do Ricardo. E fiquei triste quando vi o presidente dessa casa ainda comentar que estava em reunião com o senador Ricardo, que deixou entregar o Senado a pessoas que nós nem sabemos quem é. Foi medroso, pro Picuinha largou o Congresso Nacional. A senadora hoje está dizendo que é candidata a governadora do estado porque ela tem um mandato de senadora depois. Porque ganhar ela não vai ganhar. Mas se ela perdesse o mandato, como era no passado, teria oportunidade às pessoas novas que têm interesse e outros pensamentos para a administração. Parabéns, mas eu não poderia me furtar de, nessa oportunidade, expor o meu pensamento. Obrigado, vereador Edson Nogueira. Conceda a parte de Vossa Excelência, vereador Itamar. Boa tarde, mesa diretora, senhores vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, todos que nos ouvem. Eu apenas quero fazer coro com o vereador. A situação é caótica. Demais. Desde o início do mandato, fiz um pedido, repeti, sobre a Avenida Palmeiras, que liga a Nova Rosa da Penha à Nova Esperança. É um desrespeito com a população, com os comerciantes que ali existem. É buraco puro. A pessoa investe, faz um supermercado do porte que tem lá, farmácia do jeito que tem, e não se respeitam. Passou-se 10 meses. O secretário atual que está aí fez que não viu. E o prefeito fez pior ainda. Porque se eu sou prefeito e o meu secretário não executa o trabalho, eu exonero, coloco outro. Juninho, a gente fala, parece que não está vendo, fica rindo, como se as coisas não acontecessem nessa cidade. E aí eu digo, eu sou aliado, hein? Imagina se não fosse. Porque eu sou aliado do povo de Cariacica. O secretário não está lá de graça, não. Nem o prefeito está de graça, ele recebe. Como nós aqui recebemos. Isso é fazer pouco caso de uma população, vereador. E aí continua. Avenida Palmeira, uma vergonha. Quem sai de Nova Rosa da Penha e vai a Cariacica Sede, o vereador Elinho acho que se retirou, é uma vergonha. Um centro comercial está abandonado. E aí, a culpa é do vereador? A culpa é do vereador Elinho? Não. A culpa é de algum dos vereadores aqui? Não. Nós não temos a máquina. Nós somos legislativo e não executivo. A culpa é do executivo, que tem secretário ruim, mas continua, porque não quer mudar. Então tá aqui, acorda, Juninho, acorda, muda o secretário que não dá resposta, porque ninguém aí tá de favor não, todo mundo tá ganhando, e o secretariado tem até 13º. Obrigado. Concedo a parte, Vossa Excelência. Concedo a parte, Vossa Excelência, vereador. Fala aí, boa tarde, senhor presidente, por presidente, liderança. Eu não ia nem falar mais. Por coincidência, vereador Renato, meu bem, encontrei o secretário semana passada no Supermercado Internacional, cobrando dele. Os moradores, vou dar só um exemplo para você pequeno para te dar. Onde eu moro, eu já comentei isso aqui, Joel, a principal de Sotema virou um queijo suíço.
só tem um lado só. O lado esquerdo você consegue passar. O lado direito é intransitável, buraco para tudo qualquer lado. E aí questionei ele sobre asfalto, ele falou que não tem asfalto. Falei, engraçado, nada contra ninguém, mas foi feito aqui, atrás do colégio, que foi inaugurado no dia 15, asfalto para tudo qualquer lado, e como é que não tem asfalto? Então a situação nossa hoje é complicada. O vereador Elinho já saiu daqui, mas foi uma coisa que é verdade. A cada dia que passa, hoje eu estava em casa agora antes de sair pensando, o ano acabou. Nós estamos dia 20 aí, parabéns para nós hoje, dia da consciência negra. Oxalá, Deus abençoe a gente. Mas assim, uma coisa que é real, entendeu? A gente está vivendo uma situação difícil, não tem asfalto, não tem nada, não tem limpeza pública. Os moradores têm que fazer eles próprios a limpeza de suas casas, das suas praças. Nós mesmos lá, nós fizemos a limpeza da praça. Por falta de quê? Não ter limpeza. Shalom, Mas Tamar, do lado de lá, na prefeitura tem tudo, aqui não está tendo nada. O senhor falou, lembrou bem. Mas obrigado, vereador. Parabéns, vereador Léo. Aproveita a oportunidade. Essa é uma discussão que nós temos que, nobres colegas vereadores, essa é uma discussão que nós temos que bater nessa casa. Há boato que em breve o secretário vai ser exonerado. E tomara que o próximo secretário seja um secretário que de fato conheça a dificuldade dessa cidade. E aproveitar a oportunidade, convidar hoje para a nossa sessão solene, às 19 horas, e dizendo que, pela primeira vez essa semana, eu entro ao Ministério Público contra a Cezam, porque sim, gente, está difícil de andar na cidade, uma cidade que não tem obra, uma cidade suja e uma cidade esburacada. Essa é a realidade da cidade de Cariacica. Uma cidade que eu tenho orgulho de morar, uma cidade que me deu a oportunidade de ser vereador, mas é uma cidade suja, esburacada e abandonada. Essa é a nossa cidade de Cariacica. Com a palavra, vereador André Lopes, no prazo mental de 15 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, mesa diretora, nobres vereadores aqui presentes, público que nos acompanha pela TV Web, público que nos acompanha aqui de forma presencial, a todos uma boa tarde. Eu subi a esta tribuna dessa Casa de Leis hoje para fazer um pronunciamento acerca do dia 20 de novembro, dia em que no ano de 1695 morria Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo e da maior resistência negra do período colonial. 15 anos após sua morte, o quilombo foi destruído e a cada pronunciamento, a cada manifestação do movimento negro é a prova de que Zumbi está mais vivo do que nunca. E eu gostaria aqui de falar algumas palavras que rabisquei juntamente com minha assessoria no dia de hoje. Quase 129 anos depois da formalidade da abolição da escravatura, o Brasil ainda insiste em considerar os negros como seres inferiores ou escravizados. Prova disso são os dados da desigualdade. Em qualquer âmbito são os negros que estão e as negras que estão no topo das pesquisas. A discriminação e o preconceito, que são os tentáculos da ideologia racista, continuam persistentes, mostrando que estamos longe da igualdade. O racismo mostra sua cara diariamente. De um lado, temos quem promove o racismo através das falas, dos olhares, das atitudes do outro, nós negros tentando superar as barreiras que nos são impostas. Pesquisa do Instituto Ethos mostra que apesar de 55% da população brasileira ser afrodescendente, no quadro de executivo das 500 maiores corporações do Brasil, apenas 4,7% dos cargos ocupados são ocupados por negros.
Em termos de salário, esse abismo racial fica cada vez maior e tende a piorar com a reforma trabalhista, já que somos a maioria nas atividades precarizadas e temos os salários mais baixos. O Instituto Jones dos Santos Neves, do Espírito Santo, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, PNAD, do IBGE, mostra que o homem negro recebe apenas 64% do salário do branco. Quando se trata das mulheres negras, o salário representa apenas 50% que recebem o homem branco. A barbárie do racismo segue matando negros. O relatório final da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens mostra que todo ano 23 mil jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados. São 63 por dia. Enquanto estamos escrevendo, um jovem negro está morrendo a cada 23 minutos. Essa é uma série que utiliza dados oficiais do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde de 2015. A sobrevivência da população negra corre perigo. A juventude negra não estará viva para casar, ter filhos, trabalhar ou estudar. O genocídio da população negra ganha visibilidade internacional. A ONU reconhece a gravidade dos assassinatos da juventude negra no Brasil. Campanha Nacional de Vidas Negras. Nos últimos 10 anos, aumentou em 54% o feminicídio das mulheres negras. Os povos de religiões de matriz africana, desde sempre, são perseguidos e impedidos de praticar seus rituais religiosos. Cresce o racismo religioso. Nosso alento vem na forma de protesto, seminários, debates, mostras de cultura, para dizer que resistimos e continuamos na luta por uma sociedade sem preconceito e sem discriminação. Então, nesse dia de hoje, nós não temos muito o que comemorar. Apesar de a gente ainda ouvir algumas falas do tipo que o racismo não existe e que nós somos todos iguais, eu quero trazer mais alguns dados. Segundo o DIEESE, de 17 milhões da população relativamente pobre no Brasil, 12 milhões são negros. O desemprego é 50% maior entre homens negros. Enfim, mais uma gama de dados aqui para comprovar que esse racismo existe, ele é institucional. Sem contar que basta a gente fazer uma simples analogia entre a população carcerária e a população que se encontra hoje nas universidades. Você verá que a maioria esmagadora da população carcerária em nosso país é composto por jovens negros, enquanto na universidade a quantidade de jovens negros é muito pequena. E se a gente for falar de cursos como direito ou medicina, a quantidade de jovens negros é menor ainda. Cito alguns exemplos. Por exemplo, o terreiro que foi atacado pelos traficantes no Rio de Janeiro há alguns meses atrás, do racismo religioso. O que aconteceu com o jovem Diego dos Reis Sintra, em São Paulo, essa semana que passou, aonde absurdamente o jovem tinha sofrido um assalto, 2 dos que tinham assaltado, um deles estava com um taco de beisebol para agredi-lo, e ele foi correndo para dentro da estação de metrô para pedir ajuda aos guardas da estação de metrô, e logo após a sua chegada, chegou o rapaz que estava munido do taco de beisebol. E, chegando lá, para surpresa, esse jovem que agrediu o jovem negro relatou para os seguranças que tinha sido assaltado por aquele jovem negro. E, após, o segurança despejou o jovem negro e o jovem que o agrediu com o taco de beisebol para fora da rodoviária, e esse jovem foi brutalmente atacado e sobreviveu pela misericórdia de Deus. Sem contar, é claro, que um renomado candidato à presidência da República, qual me recuso falar o nome dele, falou em público, questionado por um repórter, o que ele faria se os filhos dele se relacionassem com uma jovem negra.
Primeiro, ele falou de promiscuidade. Segundo, ele disse que esse risco ele não correria porque os filhos dele tinham recebido uma boa educação. Então, todos esses exemplos que eu trago aqui hoje é para provar que o racismo existe, ele é institucional, ele é religioso e ele é praticado dia após dia. E nós, enquanto agentes políticos, devemos nos pronunciar, não podemos nos calar acerca desse racismo. E é por isso que eu respeito muito e digo que será meu candidato a presidente da República. Porque foi a partir do governo Lula, em 2002, que começou a discutir as leis de cotas raciais das universidades. Foi em 2003 que o então presidente da República, Lula, criou a Secretaria da Igualdade Racial, a CEPIR, que formulou e propôs política para os quilombolas e para todos os negros de nosso país. Foi também em 2013 que a Lei da Disciplina da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana foi implementada nesse país, e hoje todas as escolas de ensino fundamental devem discorrer acerca deste tema. Foi em 2003 também que foi instituído esse dia de hoje, Dia Nacional da Consciência Negra. E em 2010 que foi implementado o Estatuto da Igualdade Racial nesse país. Então, para finalizar, quero aqui parabenizar o nobre vereador Renato Machado pela sessão solene, o Dia da Consciência Negra, no dia de hoje. Eu vou me esforçar para estar presente, em que pese as minhas faltas na faculdade que não permitem, mas não sinta-se desprestigiado, caso eu não venha, minha chefe de gabinete estará aqui, Wanda Vieira, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, militante histórica do Movimento Negro, estará aqui para entregar essas homenagens aos 3 indicados por este vereador. Então, mais uma vez reafirmo, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, que todos nós, agentes políticos, nos coloquemos preocupados com essa questão, porque é o jovem negro da periferia que está morrendo dia após dia, sobretudo em nossa cidade, Cariacica. Ao longo desse ano, eu mesmo falei aqui da tribuna de vários que foram mortos, comentei com o meu nobre amigo vereador Romildo, a região muito que acontece a incidência de muitas mortes, assim como na região do Padre Gabriel, as periferias de Cariacica. Então, que a gente possa refletir bastante sobre o assunto e que essa Câmara possa propor leis em seu arcabouço jurídico que busque a emancipação do povo negro dessa cidade e que dê contribuições para a emancipação do povo negro desse estado e desse país. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e todas. Solicito meu secretário que faça a averiguação de quórum. Vereador Amarildo Araújo, presente. Vereador André Lopes. Presente. Vereador César Lucas. Presente. Vereador Celso Andreon. Presente. Vereador Edgar do Esporte. Vereador Edson Nogueira. Vereadora Ilma Crisóstomo. Vereador Itamar Freire. Vereador João Batista Broinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo do IAPI. Vereador Motinha. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vander Show e professor Elinho. Havendo número legal, dou aberto a votação de matérias da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei 09/2017 cria o Fundo Municipal das Receitas Resultantes de Penalidade aplicada às pessoas jurídicas por prática de atos contra a administração pública. Coloco o projeto de lei em discussão, não havendo com a palavra o vereador Joel da Costa. Gostaria de pedir ao primeiro secretário que assuma a cadeira dele. Presidente Ângelo César Lucas, primeiro secretário André Lopes, segundo secretário Amarildo Araújo, vice-presidente Celso Andreon. Eu peço vistas ao projeto de lei que cria o Fundo Municipal das Receitas Resultantes de Penalidades aplicadas às pessoas jurídicas por prática de atos contra a administração pública e da outras providências. Peço vista, tendo em vista a emenda
que esse vereador fez através da Comissão de Finanças, que incluísse também nesse fundo, além da saúde, educação, a segurança. Tendo em vista o município de Cariacica, entre os municípios da Grande Vitória, ser o único município que não tem um programa de segurança pública, e o fundo municipal arrecadado, né, com essas penalidades será de suma importância para essa secretaria. Peço vistas a esse projeto. Com a palavra, Edson Nogueira. Presidente, eu já me aborreci quanto a esse assunto, semana passada, pedi vista. Entendi que naquele momento, até o vereador presidente no momento, Celso, já estava realmente no processo de votação. Mas nós estamos em segunda discussão, não é regime de urgência, e o presidente, o autor da emenda que nós estava aqui, inclusive naquele parecer não tem nem assinatura dele, foi falado aqui quando leu. Perdão, não tenho do relator. Presidente, eu gostaria de que seja concedido vista. Qualquer dúvida, eu consulto ao plenário. Se não houver contestação, se houver, consulta o plenário. Mas eu acho que cada um de nós, o vereador Joel, ele trouxe a lei federal, que ela abre espaço para fazer essa emenda. Por isso que eu quero acompanhar mais uma vez esse pensamento. Com a palavra do Celso. Senhor presidente, demais colegas vereadores, por presente. Na verdade, além da questão apresentada pelo vereador Edson, é porque o tempo, né, de tramitação também já tinha expirado, porque desde o mês 5 que está aí o projeto de lei, né? Então, foi essas duas questões que foram colocadas na discussão. O tempo já tinha expirado, que desde o mês de maio que estava tramitando na casa. E o processo já estava em discussão quando foi pedido a solicitação de vista. Então, assim, numa segunda discussão, não caberá emendas escritas, né? O vereador pode fazer uma emenda oral no debate do próprio projeto. No debate é natural que numa segunda discussão eu possa apresentar emendas ainda ao projeto. Então, assim, porque não cabe mais parecer, não é isso, vereador Amarildo da comissão? Parecer não, porque já foi votado aprovado e rejeitado a emenda anteriormente. A única saída agora, regimentalmente, é fazer uma emenda oral ao projeto, que aí também pode caber uma segunda discussão e um outro entendimento do plenário sobre a emenda lá atrás colocada na comissão. Então, nós temos que ter atenção a isso. Cabe numa segunda discussão a emenda oral do vereador solicitando novamente a discussão, dado que os argumentos dele será colocado em discussão do plenário. Já que a solicitação foi feita, senhor presidente, temos que colocar na apreciação do plenário sobre a orientação da votação. Se os vereadores entenderem que ainda cabe o requerimento do vereador sobre o pedido de vista, assim o plenário vai conceder. Lembrando que o pedido de vista é no máximo 3 dias. Então esse projeto ele tem que voltar na quarta-feira para ser votado. Só porque o Celso falou. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Presidente, vários são os motivos que me trazem aqui. A emenda oral pode fazer, mas tem que ouvir o parecer da Comissão de Justiça. A relatora não está aí. Não adianta. Eu não estou querendo levantar a lebre das coisas que tem acontecido nessa casa. De projeto que já foi aprovado aqui, sem parecer da Comissão de Finanças. Não foi encaminhada à Comissão de Finanças. E eu gostaria, senhor presidente, e além do mais, quando é apresentada uma emenda nesse momento,
Na redação final, ela tem que voltar para a Comissão de Justiça. É só pegar o regimento que vai dizer. Eu, se fosse o autor da emenda, na verdade, na sexta-feira eu teria feito ela por escrito e entregue no protocolo da emenda. Que a emenda ela tem que ser apreciada pela... Qualquer emenda apresentada no meio do caminho tem que ter parecer da Comissão de Justiça. Mas a relatora não está aí. Aí não tem um outro problema. O certo é que não era nem para ter subido. Se a gente tivesse conversado aqui, lá embaixo na administração, não havia nem subido. Eu gostaria de ouvir, porque o vereador Joel ele me convenceu com a lei federal que ele me mostrou. Ele mostrou uma lei federal que é a lei federal que trouxe essas penalidades, ou essas determinações, as diretrizes para que seja cobrado essas multas e encaminhado ao setor da educação, saúde e outros casos. Mas nesse caso, principalmente, é do meio ambiente. Eu vou... Com a palavra, vereador Sam. Gostaria de fazer melhores esclarecimentos aí para os nobres vereadores. A lei que veio do Executivo, que cria esse fundo, no seu artigo 3º, ela diz o seguinte: os valores arrecadados serão depositados em instituição financeira oficial em cota especial sob a denominação do Fundo Municipal das Receitas Resultantes de Penalidades aplicadas às pessoas jurídicas por prática de atos contra a administração pública. FUNRE. Parágrafo único. A receita desse fundo deverão custear exclusivamente ações municipais nas áreas de saúde e educação. Esta lei do município ela está regulamentando a Lei Federal número 12.846 de 2003. A Lei Federal ela não especifica para onde o município deve destinar esse fundo. Ela só diz o seguinte: no seu artigo 24, a lei federal diz o seguinte: a multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicado com o fundo nesta lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. A lei só diz isso. Porém, a municipalidade, ela copiou um decreto de São Paulo, né? A gente fez um contato com a secretária de Planejamento e com o secretário de Transparência. Foi copiado de São Paulo, que lá em São Paulo eles destinaram esse fundo para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Educação. Eu, né, como operador de segurança pública, que fui há muito tempo, e observando o caos na segurança que tem dentro do nosso município e no nosso estado, né, e Cariacica sendo o único município da Grande Vitória que não tem um planejamento municipal de segurança pública, eu também gostaria, eu fiz dentro da emenda, coloquei dentro da emenda, juntamente com a Secretaria de Finanças, incluir que esse fundo, além de ir para a saúde e para a educação, que eu não tenho dúvida que são prioridades no município, que vá também para a segurança. A segurança não pode ser esquecida. A gente tem aqui todo mundo debatido, falando que foram lá destruir o centro de zoonoses, foram lá quebrar o posto de Bela Vista, o posto de saúde de Cariacica sede, e a gente tem uma oportunidade agora de direcionar um recurso para a área de segurança, e a gente vai votar contra. Eu gostaria que os vereadores entendessem, né, a visão deste vereador, a emenda que nós fizemos, e gostaria de fazer uma emenda oral no projeto que incluísse, além de saúde e educação, segurança pública municipal. Vou pedir autorização ao plenário para que a gente possa votar as moções e depois a gente voltar para esse projeto de lei com essa... Que eu queria...
Você vota? A sessão está suspensa por 5 minutos. Solicito, vamos retornar então os nossos trabalhos da sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador André Lopes, que faça a chamada dos vereadores para que possamos dar início à continuidade da nossa sessão ordinária. Secretário André Lopes, por favor. Vereador Marildo Araújo. Vereador André Lopes presente. Vereador Ângelo César Lucas. Vereador Celso Andreon. Vereador Edgardo Esporte. Vereador Edson Nogueira. Vereadora Ilma Crisóstomo. Vereador Itamar Freire. Vereador João Broinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo da EPI. Vereador Motinha. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vandechou. Vereador Professor Elinho. Tendo o quórum, vamos dar continuidade então à nossa sessão ordinária. Para as pessoas que estão iniciando o acompanhamento da sessão agora, e para deixar explícito o encaminhamento do processo, nós estamos discutindo o projeto de lei 2381 de 2017, projeto de lei 09 de 2017, que cria o Fundo Municipal das Receitas resultantes de penalidades aplicadas às pessoas jurídicas por prática de atos contra a administração pública. Convido o vereador Joel da Costa que retome a palavra e faça a sua emenda oral ao projeto. Emenda oral ao projeto. Emenda modificativa ao artigo 3º, parágrafo único. As receitas desse fundo deverão custear exclusivamente ações municipais nas áreas de saúde, educação e defesa social, segurança pública municipal. Dado a emenda oral do vereador Joel da Costa, eu solicito à Comissão de Justiça que, na mesma toada, dê o seu parecer oral. Convido o vereador Amarildo Araújo, presidente da comissão, que realize a mesma. Vote sujo. Senhor presidente, minha diretora, senhores vereadores, acompanhando o pedido do vereador Joel da Costa na emenda oral relativo à receita deste fundo, deverão custear provavelmente as ações municipais na área de saúde, educação, defesa civil e segurança pública. Coloco o pedido da emenda do vereador em discussão. Pergunto como vota o vereador Romildo Andrade. Na ausência da coordenadora relatora, vereadora Ilma Crisóstomo, eu convoco o vereador Sérgio Camilo, suplente da Comissão de Justiça, o seu voto. Acompanhe os dois. Favorável. Parecer favorável da comissão, coloco em apreciação do conjunto dos vereadores, primeiramente, a emenda oral do vereador. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda oral do vereador Joel da Costa. Coloco o projeto de lei em discussão, com a emenda do vereador Joel. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei 09 de 2017 do Poder Executivo, com a emenda oral do vereador Joel da Costa. Secretário, continuação da pauta. Moções. Vereador André Lopes, moção de congratulação em comemoração ao Dia da Consciência Negra a José Gomes de Oliveira Filho, Noemi Dandara Rangel Monteiro, Heber Januário. Com a palavra, vereador Amarildo Araújo. Gostaria de solicitar ao presidente que fizesse a leitura das moções em bloco. E a votação. E a votação.
Obrigado, vereador Amador Araújo. Requerimento acolhido pela mesa. Vamos então fazer a leitura e a votação em bloco das moções, no seu conjunto. Ok. Moção de congratulação ao Dia do Samba. Felipe Rodrigues Falcão, Fabrício Marques Concília, Carlos Augusto Matias, Eufrásio Lopes e demais. Pronto, se foi demais, eu mato. Vereador Marildo Araújo. Moção de congratulação a Carmo Antônio de Paula em comemoração 50 anos da Igreja Cristã Maranata e demais. Vereador Ângelo César Lucas, moção de congratulação a Marcelo Rodrigues Ribeiro em homenagem ao Dia do Músico e demais moções. Vereador de Gado Esporte, moção de congratulação em comemoração ao Dia da Consciência Negra, Alex Santo Teixeira Ferreira e demais. Vereador Joel da Costa, moção de congratulação em comemoração ao Dia do Comerciário a Fabíola Nascimento Loyola e demais. Vereador Lelo Couto, moção de aplauso à Associação Ultimata de Judô pela participação no Pan-Americano e demais moções. Vereador Léo DPI, moção de congratulação a Solange Silva de Oliveira Cáceres Múrcia em comemoração ao Dia da Consciência Negra e demais moções. Vereador Vander Show, moção de congratulação ao Dia do Músico a Jonatas Nali e demais. Vereador Renato Machado, moção de congratulação em homenagem ao Dia do Evangélico a Isabel Oliveira Miranda e demais moções. Vereador Romildo Alves de Oliveira, moção de congratulação a Wilson José Ferreira do Nascimento em homenagem ao Dia do Músico. Já foi. Professor Elinho, moção de congratulação e comemoração ao Dia do Conselheiro Tutelar Rosileia Carla da Silva Januário Lira e demais moções. Coloco todas as moções do conjunto dos vereadores aqui proferidos pelo secretário em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada as moções. Secretário. Indicações. Drenagem e pavimentação. André Lopes. Drenagem e pavimentação do Beco 7 de Setembro, bairro Itanguá. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação do vereador André Lopes. Tamar Freire. Instalação de um braço columinário no poste instalado na rua 12, bairro Nova Rosa da Penha 1. Instalação de um braço columinário no poste instalado na rua 23A, bairro Nova Rosa da Penha 1. Instalação de um braço columinário no poste instalado na rua Marlon Johnson, bairro Nova Esperança 2. Patrulhamento, aplicação de Repsol, compactação com rolo e acabamento na rua 80, bairro Nova Rosa da Penha 2. Coloco as indicações do vereador Itamar Alves Freire em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Itamar. Vereador Jorjão. Plantação... Retirada de pauta por ausência do autor. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão. Pela ordem, vereador Sérgio Camilo, em desespero, vamos atender a solicitação. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde a todos. Gostaria também de dar uma boa tarde para duas pessoas muito importantes, que é a Marciene Almeida e o Maxwell, que são duas lideranças de Castelo Branco. Pessoas estas que eu gostaria de registrar, nobres pares, éticas, e que em nenhum momento nunca me solicitaram um cargo sequer. Ao contrário de um grupinho de 4, 5 pessoas, formados por gays, funkeiros, pessoas que são componentes de associações de comunidades, pessoas que são administradores de uma determinada página,
que tem o único intuito de denegrir a imagem desta casa. Então, são interesses totalmente diversos. Então, a estes tem o meu respeito. Eu gostaria somente de convocar a Comissão de Segurança Pública para amanhã, às 10 horas, estarmos aqui para darmos os pareceres no restante dos projetos, para que possamos zerar dentro da nossa comissão todo e qualquer parecer pendente. Agradeço a compreensão dos pares, dos nobres vereadores. É às 9? Vossas Excelências, vereador Edson Nogueira, o Jorjão não está, e o vereador Joel. Cadê o vereador Joel? Já saiu? Vossas Excelências podem às 9 horas? Vossas Excelências pode, vereador Edson Nogueira? Então fica convocado para as 9 horas. Muito obrigado, boa tarde. Vereador Camilo convoca então a Comissão de Segurança Pública, então já o convite realizado, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, do por encerrada a sessão, convocando sessão ordinária para quarta-feira em horário regimental. Um abraço a todos.